Olá pessoal, meu nome é Otávio Menezes, eu sou ator e diretor há 12 anos e hoje eu vou ensinar para vocês algumas técnicas bem simples para desenvolver e fazer a automaquiagem artística. Hoje a nossa maquiagem vai ser de um leão, então nós vamos pegar algumas características do leão e inserir na nossa maquiagem para que esse nosso personagem se assemelhe com o animal. Então vamos lá, o primeiro passo é o uso de Clau, que vai ser uma base branca. O Clau ele é uma base pastosa, ele é um produto pastoso, branco, e que vai servir de base para aplicação das cores. Então, você vai aplicando com leves batidinhas, porque você consegue uniformizar a sua pele. Vou dar um exemplo, ó. Se eu fizer assim, olha como fica. E aplicando com batidas, você consegue uma camada mais uniforme. E aí você aplica. Como eu vou fazer a maquiagem de um leão, eu preferi deixar a minha barba para eu aproveitar esses pelos. Ah, Otávio, por que que em algumas partes você tá esfregando ao invés de fazer essa aplicação com batidinhas? É só para poder aplicar o produto, mas depois para uniformizar eu faço as batidinhas. Ó, aqui, por exemplo, na pálpebra normalmente é um pouco difícil ficar batendo, então você dá uma leve esfregadinha e depois só vem uniformizando o produto. Pinta a sobrancelha também. Bom, como o Clau ele é um produto à base de óleos e ceras, nós vamos precisar selar essa base. E como a gente faz isso? Com pó translúcido. O pó translúcido branquinho mesmo, que é o transparente, que ele não vai afetar na coloração, ele não vai colorir, ele só vai selar e deixar essa maquiagem com um toque aveludado. Dá esse acabamento mate, né? Mas é só para secar também, porque se eu aplico qualquer outro pó em cima, ele não me dá a possibilidade de esfumar, fazer sombreamento. Bom, aplicado o Clau, pincelzinho de blush mesmo e pó translúcido. Você vai aplicando com batidinhas, porque daí você consegue aplicar melhor o produto. E depois que você aplicar, você vem retirando todo o excesso. Retira o excesso para a gente poder fazer a aplicação das sombras agora. Na realidade, a sombra que nós vamos usar vai ser só uma sombra marrom. Então, outro pincel também de blush. E aqui eu tenho um pigmento solto, marrom, um pó solto. E a gente vai fazer o sombreamento dessa maquiagem. Então você tira bastante o excesso e nós só vamos sombrear. Para fazer esse esfumado, esse sombreamento, você primeiro aplica o produto, você aplica e depois você faz movimentos circulares que ele vai dando uma esfumada. Lembrando que o termo correto não é esfumaçar, é esfumar. Então pode vir até aqui em cima, fazer esse contorno do olho.
aplicou, pum, esfumou. Eu gosto de dar uma seguradinha assim nas cerdas para elas não ficarem tão espalhadas e eu consigo controlar melhor a área que eu vou esfumar. Mais um pouquinho, aplica e esfuma. Ah, aplicou no cabelo e tal, não tem problema. Então você vai esfumando isso. Vem até a pontinha do nariz. Bom, feito o nosso sombreamento, nós vamos usar um pincel chanfrado. Otávio, qual é o pincel chanfrado? O chanfrado é esse pincel aqui que tem uma pontinha. Ele é meio... tem uma pontinhazinha assim, ele é pontiagudo. E vamos usar um produto que chama Aquacolor. Para você ativar o Aquacolor, você precisa usar um pouco d'água. O pincel ele precisa estar úmido. Então eu estou umedecendo aqui um pouco meu pincel. E nós vamos começar fazendo o contorno do focinho. Na verdade, o contorno do nariz, para poder dar essa sensação visual de um focinho. Então você vem no cantinho do nariz e faz assim. Não tem problema ficar um pouco borrado. Por quê? Porque a gente vai dar o acabamento e esfumar. Então vem do cantinho do nariz. Pum. Isso. Com esse mesmo pincel, você retira um pouco o excesso de produto e você vem esfumando. Aqui ficou um pouquinho diferente, então você pode também ir acertando. Então esfuma. Vai dando uma esfumada. Agora você vem com um pincel de esfumar, que é esse bojudinho. Pega bem pouquinho daquele pigmento marrom, bem pouquinho. E vem fazendo esse acabamento do esfumado. Então você vai dando um acabamento. Lembrando que eu peguei só um pouquinho, só para realmente dar uma sujeirinha no pincel desse pigmento, para poder concluir o meu esfumado. Feito isso, você vem com mais um pouquinho, só aquela sujeirinha, e a gente vai agora desenhar um pouco do nariz. Então você vem, só uma sujeirinha, só para dar uma corzinha, não ficar branco. E aí, mais uma vez,
com o nosso pincel chanfrado, esse que já está, que nós já usamos com o marrom, nós vamos vir com o marrom mais uma vez para fazer a sobrancelha. Então, a sobrancelha você vai seguir exatamente esse caminho. Lembra que aqui nós esfumamos para dentro? Aqui a gente só vai já aproveitar os pelos da nossa sobrancelha para poder fazer os pelos desse leão. Como que você faz esses pelos? Você só encosta e puxa. Encosta e puxa, encosta e puxa, encosta e puxa. Puxa bem rápido. Já temos aqui uma sobrancelha. Agora do outro lado. Então você encosta e puxa. Não tem problema, não precisa ser exatamente milimetricamente calculado esses pelos, tá? Porque o animal ele já tem essas irregularidades de pelo, então não tem problema. Bom, feita a sobrancelha, nós vamos partir para uma outra parte, que é o nariz. Então, aquacolor preto, você vai umedecer o pincel, e vamos começar a fazer o nosso contorno do nariz. Então você pega bem aqui da pontinha para fazer esse traço, e como você faz para ter esse traço mais firme? Você pode dar uma encostadinha aqui, ou só ir de uma vez. Você pode... Eu prefiro só ir de uma vez. Então você mede assim mais ou menos e vai. E aí você vai de novo e vai. E você vem acertando. Você tira um pouquinho do excesso, porque o pincel está úmido, tira um pouquinho do excesso de produto e vem dando uma leve esfumada. A gente ainda vai concluir esse nariz e tudo, mas quanto mais a gente conseguir ir adiantando o acabamento, melhor. Lembrando que no teatro a gente tem... Às vezes a gente não tem muito tempo para maquiar, então quanto mais você conseguir adiantar, melhor. Bom. E aí a gente vai fazer vamos dar uma puxadinha aqui, ó, assim. Mesma coisa do outro lado. Porque o nariz do leão, ele tem essa puxadinha. Então a gente está pegando algumas características. Veio aqui para baixo. Aí você vem do centro com a ponta do pincel chanfrado para cima. E vem até o fim do seu lábio superior, fazendo essa reta. Lábio. E agora o outro lado do lábio. Vai fazer uma espécie de triângulo. E agora a gente vai demarcar a narina. Então, você vem, faz um pouquinho maior, que é para poder dar essa sensação de uma narina mais aberta. E pinta.
Otávio, tem problema usar esse produto aqui nessa pontinha por dentro? Não, não tem problema. Todos esses produtos eles já são desenvolvidos para que não deem alergia, que sejam produtos que não tenham nenhuma contraindicação. Algumas pessoas podem ter, mas não pelo produto em si, talvez algum componente, mas no geral não. Então, vim aqui e pum. Aproveita esse excesso, mais um pouquinho e pronto. Agora, vamos concluir esse nariz e essa boca. A gente vai fazer um traço e uma retazinha formando um semi-triângulo, assim. Por quê? O nariz do felino tem isso. Você liga as pontas. Assim. A boca é só uma metade dela, da metade para menos. Se você borrar enquanto você está fazendo a sua maquiagem, não tem problema, que a gente pode acertar. Depois eu explico como. Pronto. Bom, como a boca do felino ela é um pouco mais aberta, a gente também vai dar essa sensação. Então você vem aqui e faz uma gotinha. Mesma coisa do outro lado. Vem aqui e volta. Bom, feito isso, nós vamos partir agora para os nossos olhos. O olho é a parte mais simples, porque você só vai fazer aquele olho gatinho. É um delineado normal. Então, como eu faço esse delineado? Eu venho da ponta da sobrancelha, aí depois entro aqui na minha pálpebra superior e venho até a ponta do olho, fazendo esse olhar felino, né? Então, a ponta do pincel sempre para fora, que é cônico. Mais produto. No início a gente tem muita dificuldade mesmo. Eu tinha bastante dificuldade, eu vivia acertando o meu olho. Hoje eu ainda dei uma acertadinha no olho, mas você vai acabando pegando prática. Um olho tá pronto. Molha mais um pouquinho. Lembrando que o Aquacolor, ele dá um acabamento bom porque ele tem uma maleabilidade melhor. Então, a gente vem daqui, ó, marca a sobrancelha e vai.
de dentro. E depois você vem de cima para baixo. Pronto. Temos um olhar agora, temos um olho felino. Bom, agora a gente vai fazer o focinho. O focinho nós vamos usar 3 cores de aqua. Nós vamos usar o marrom, que nós já temos, o branco e o preto, que nós também já temos. Vamos começar com o marrom. Então, você pega aquele mesmo pincel, o chanfrado, e vai dando batidinhas nele assim, olha, porque ele vai tirando o excesso do produto e vai ficando um pouco mais fino na ponta das cerdas. E faz essa marcação e essa marcação. Vai ficar assim? Não. Agora a gente vai começar a fazer os nossos pelos. Essa marcação é só para dar um limite. Então, só ir puxando. Aí você pode passar um pouco. Passa um pouco para cá. E agora vamos ao outro lado. Pode ir um pouco aqui para cima. Que ele vai dar essa sensação do focinho. E agora com outro pincel, porque nós vamos usar o branco, com outro pincel chanfrado, você umedece e vamos fazer o branco. O branco e o preto vão servir para dar pontos de luz e sombra nesse pelo e ele vai ficar mais ressaltado. Então a gente vai conseguir enxergar melhor. E aí você vem e vai misturando. Não tem problema. A gente pode repetir várias e várias vezes. Eu gosto de fazer assim também um pouquinho para poder tirar essa demarcação correta, para ele ficar bem irregular. Lembrando que a ponta ela vai ficar para dentro, para você ter esse movimento com o pincel. Feito isso, voltamos com outro pincel que nós já estávamos e vamos agora usar o preto. E bem simples também. Às vezes só vamos colocar mais um pouquinho de pelo marrom, só para dar aquela finalizada. E agora, com o pincel que nós usamos, o pigmento marrom para fazer esse efeito de sombra, nós vamos usar um iluminador dourado. Aqui tem dentro desse recipientezinho o iluminador dourado. Não precisa ser muito. Então você deposita no pincel e
vem. O que acontece? Com a luz, conforme você vai se movimentando, vai criar esses pontos de luz e sombra também no seu contorno. Não precisa muito, para não ficar dourado, né? Se você aplicou muito num lugar, tenta dar uma espalhada, uma uniformizada nesse pó. E para finalizar o nosso processo de maquiagem, com máscara de cílios, pode ser da sua preferência, a que você quiser, você tira esse excesso de clau branco e pó que ficou nos seus cílios. Tirou o excesso e tirou o excesso. Agora, lembra que eu falei que eu ia ensinar a fazer uma correção? Eu fiz um pouco de propósito. Aqui na minha boca eu fiz ela um pouco mais para baixo. Ela tá um pouco torta. Você vem com um pouco de clau, bem pouco, na sua esponjinha e aplica em cima de toda a área que você meio que errou, né? Vamos selar esse clau com pó translúcido. Daí, eu venho com o meu pincel chanfrado mais uma vez. Pego o meu produto, o Aqua Preto, e vamos acertar. Tinha muito. E vamos acertar. Agora, eu venho com o Aqua branco e vou contornar esse preto que eu fiz. E aí você pode dar mais uma acertadinha. E pronto. Está concluída a sua maquiagem de leão. Lembrando que não é uma maquiagem de leão realista, é uma maquiagem que traz os traços do animal e que vai humanizar esse animal. Obviamente, nós estamos vendo que é uma pessoa que está maquiada, esse personagem, então nós vamos humanizar esse personagem, essa maquiagem, para que as duas coisas possam conversar. Então essa é a maquiagem de leão, espero que você tenha gostado. Um grande abraço.